Bom dia, pessoal. Dia 17 de setembro. A verdade ilumina é o tema de hoje. E o versículo Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, verso 18. Diz assim: Iluminados os olhos do vosso coração, aqui diz o vosso entendimento, é outra versão, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, revela-se esse conhecimento. Qualquer que seja o ramo de pesquisa a que procedamos com o sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. O que essa parte aqui está falando que quando a gente olha para qualquer coisa na natureza, para onde quer que você olhe, você consegue enxergar o conhecimento que foi colocado naquilo. Assim como quando você olha, por exemplo, a complexidade das coisas que, né, o ser humano até hoje não conseguiu explicar como funciona, mesmo os evolucionistas que acreditam que o ser humano evoluiu de outros descendentes, né? Muita gente fala que o ser humano descendeu do macaco, mas na verdade não foi bem isso que aconteceu aqui. O ser humano e o macaco descenderam de um mesmo descendente. Então o que a evolução fala, né? Então, mas mesmo assim, quando você olha para tudo como aconteceu de fato, você percebe uma complexidade que não tem como ser diminuída. Se a gente tivesse um pouco menos, se fosse um pouco menos complexo, a gente não teria capacidade de existir. Então, não tem como essas coisas se desenvolverem por acaso, né? Foi uma inteligência que criou. Faz muito mais sentido acreditar em uma inteligência que criou isso tudo. E quando a gente entra em contato com esse conhecimento divino, com essa mente divina, o finito com o infinito, o efeito dessa comunhão, ela está além de toda a estimativa. Encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Une-te, pois, a Deus. Jó 22, 21 é sua mensagem à humanidade. O fato de imaginar o ser humano tendo o privilégio de entrar em contato, em comunhão com Deus, isso não devia ser negligenciado, não devia ser deixado de lado, porque é mais do que algo que a gente deveria fazer, é um privilégio. Ao estudar e meditar os temas para os quais os anjos desejam bem atentar, 1 Pedro 1,12, pode ter a companhia destes. Pode neste mundo habitar em atmosfera celestial, comunicando aos tristes e tentados da terra pensamentos de esperança e santidade, vindo ele próprio a ficar em uma associação mais íntima com o ser invisível, semelhantemente àquele da antiguidade que andou com Deus, falando de Enoque, aproximando-se mais e mais do limiar do mundo eterno, e isto até que se abram os portais e ele ali entre. Não se achará ali como estranho. As vozes que o saudarem são as daqueles seres santos que, invisíveis, foram na terra seus companheiros, vozes que ele aqui aprendeu a distinguir
e amar aquele que pela palavra de Deus viveu em associação com o céu, encontrar-se-á à vontade na companhia dos entes celestiais. Ah, algumas pessoas, sempre falo algumas pessoas, elas dizem que o céu vai ser um lugar chato, que não vai ter gente interessante, porque elas estão acostumadas com as coisas aqui da Terra. E quando você está acostumado com as coisas aqui da Terra e só consegue olhar para o que tem aqui embaixo, de fato o céu parece muito um lugar chato e entediante. Mas não é bem isso que eu acredito que a Bíblia fale. Primeiro porque quem criou todas as coisas foi Deus, ele sabe exatamente o que é melhor para o ser humano. E se ele que criou tudo e a gente vê, caramba, e a gente vê a complexidade e a perfeição, imagina a gente fazendo aquilo que ele quer. Imagina um mundo criado completamente perfeito por ele. Se esse mundo de pecado ainda tem algumas coisas boas, imagina um mundo criado perfeitamente. O cachorro tá com um shot e o saco, o carro do ovo vai passar nessa hora, velho. Guiados pelo Espírito da Verdade, ele será conduzido a toda a verdade, será precioso à vista do céu. Pessoal, essa é a meditação de hoje. Se você está acompanhando isso aqui pelo Facebook, eu não vou estar postando mais pelo Face, eu vou estar deixando isso aqui só no YouTube. Então, se você quer acompanha lá o canal. Eu não tenho um link certo, eu vou tentar colocar aí, se você está entrando aí pelo Face. Mas eu vou tentar postar outros vídeos aí mais interessantes, não que isso não seja, mas com os temas diferentes. Então se você quer acompanhar isso, você vai ter que estar lá no canal do YouTube. Os outros vídeos talvez eu divulgue, mas esse vídeo eu não vou divulgar mais, tá? Mas eu vou continuar postando tudo no YouTube. Porque a minha intenção não é assim, pegar muitas views, apesar de que isso seria legal, mas é apenas compartilhar uma coisa que eu já faço todo dia. E é isso, obrigado se você tem acompanhado até aqui. Até amanhã.